Bom dia, irmãos. Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja reinando verdadeiramente em nossos corações. É sempre muito bom estar aqui na igreja, ainda mais para compartilharmos um pouco da palavra de Deus. Antes, porém, como o pastor já mencionou, estamos aí a todo vapor com a nossa escola bíblica de férias. E a PEC, desde o dia 15 de junho até amanhã, então está aí realizando um projeto. Ele está acontecendo simultaneamente nas 5 regiões brasileiras. E aqui no Sudeste, o quartel-general está sendo em Belo Horizonte. Primeira fase, estivemos em 5 cidades, com as equipes aí nessas cidades. E na segunda fase, essa semana, estamos aqui em 5 igrejas, sendo 4 em Belo Horizonte e 1 lá no Rio. Deus tem nos abençoado grandemente, e eu gostaria de aproveitar esse momento só para apresentar a equipe que está conosco. Inclusive tem uma equipe da APEC aqui esses dias realizando a BF. Eu não estou sozinho, aliás, só estou assim dando aquela coordenada, mas eu gostaria de pedir então que a equipe se colocasse em pé. Então, por favor, nós temos aqui a Silvia, então ela é argentina, da Argentina, né? Temos a Rosali, ela é mineira. Temos a Carmen, também da Argentina. Nasceu no Chile, mora na Argentina. Então, temos a Nilza, que é lá de Minas Gerais, Belo Horizonte, até da 6ª Igreja Presbiteriana. E temos o Pedro vai aparecer a qualquer momento por aí, que é o esposo da Rosali. E essa equipe, e nós também, então, essa equipe que está atuando na EBF com a responsabilidade da EBF, tá bom? Obrigado, Deus abençoe, poder assentar. Queremos assim registrar os nossos agradecimentos à 6ª Igreja, porque sempre tem nos apoiado muito nesses projetos. Já há alguns anos temos realizado esses projetos. Aqui da 6ª, várias pessoas já têm participado conosco, e tem sido assim muito gratificante poder receber este apoio da igreja, não só com as orações, mas apoio até mesmo financeiro, ajudando nas despesas, são tantas, e o nosso muito obrigado ao conselho. Que Deus continue a abençoar a todos. Queridos, vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus, em Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. E eu sei que as crianças estão aqui, então nós vamos trabalhar juntamente com as crianças de 0 a 100 anos, né? Não vou contar a história, mas também não vou pregar a mensagem como se fosse para os adultos. Nós vamos aqui dar uma intercalada, né? Então, Lucas capítulo 1, versículos 57 ao versículo 66. Então, você que trouxe a sua Bíblia, por favor, está lá no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, para quem está começando aí, né? Então, Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 1, versículos 57 ao 66. Façamos a leitura da palavra de Deus. Eu sei que vocês, desde que chegaram, já ficaram em pé alguma vez? Depois chegaram? Não, ou já? Vamos ficar em pé? Isso, todos em pé, por favor. Eu sempre lembro de um pastor lá de antigamente, né? Na hora de ler a Bíblia tem que ficar em pé, em sinal de respeito, de reverência. Né? Tudo bem. Lucas 1, capítulo 57 ao 66. Vamos ler a palavra de Deus, não é palavra de homens, mas a palavra do Todo-Poderoso, que haja por parte dos nossos corações esta reverência, esta convicção de que a palavra de Deus, essa palavra que é viva, que é eficaz, que é eterna, que é poder, que ela mesma fale aos nossos corações. Leiamos. Aí nós temos o nascimento de João Batista, é o título que está aí em nossas Bíblias. A Isabel, cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Sucedeu que, no 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe, pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe, ninguém é na tua parentela que tenha este nome. E perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu,
João é o seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu, e desimpedida a língua, falava louvando a Deus. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas estas coisas. Todos os que as ouviram guardavam-nas no coração, dizendo: que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Vamos repetir comigo esta pergunta? Do versículo 66, vamos juntos? Que virá a ser, pois, este menino? Qual a resposta? E a mão do Senhor estava com ele. Vamos orar? Eterno Deus e nosso amado e querido Pai, obrigado, Senhor, por esta linda manhã, quando juntos estamos aqui, em torno da Tua Palavra, precisando e desejando ouvirmos a Tua voz. Fale, Senhor, aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo, então, nos incomode nesta manhã, nos convença cada vez mais da responsabilidade que temos em relação à educação cristã das nossas crianças. Sensibilize-nos, ó Pai, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, queridos, podem assentar-se. Para as crianças, vocês lembram que no versículo 66 tem uma pergunta. Vocês lembram qual é a pergunta que foi repetida aqui? Qual a pergunta? Alguém lembra aí das crianças? Não, as crianças de 0 a 100 anos. Alguém lembra a pergunta aí? Vamos lá? Que virá a ser, pois, este menino? Outra vez? Que virá a ser, pois, este menino? Normalmente, quando é feita uma boa pergunta, então a gente, poxa, essa pergunta é muito boa. Então, merece o quê? Uma boa resposta. Merece uma boa resposta. Se é uma pergunta boa, ela merece uma boa resposta. E primeiro essa pergunta que ela é extraordinária. E precisamos entendê-la, até mesmo para encontrarmos respostas para a mesma. É uma pergunta que nos leva, nos projeta lá para frente, para o futuro. Que virá a ser, pois? Que virá a ser, pois, este menino? Então pensemos no futuro das crianças. É isto que nós precisamos refletir aqui rapidamente. Qual será o futuro das nossas crianças? Que virá a ser, pois, do meu filho, dos nossos filhos, netos, das crianças aqui da nossa igreja, das crianças aqui do nosso bairro? Qual será o futuro destes meninos e meninas? A verdade, queridos, é que sabemos muito bem que o futuro das crianças depende de quem? Do tipo de adulto que você é e eu também. Do tipo de adulto que somos. Se quisermos que as nossas crianças amem ao Senhor, amem a sua palavra, tenham prazer em vir à igreja, sejam comprometidas com o Senhor, levem Deus a sério, sejamos exemplos para as nossas crianças. E aí sim, estaremos influenciando esses meninos e meninas, porque bem sabemos que esta é a vontade de Deus. Que virá a ser, pois, deste menino? Vamos encontrar aqui algumas respostas para esta pergunta no próprio texto. Aí volte a página da sua Bíblia lá para o início do capítulo e vejamos aí algumas respostas. Por exemplo, só lembrando aqui o contexto, o pano de fundo. Nós temos aqui o nosso amado irmão Zacarias, sacerdote Zacarias, que estava ali exercendo a sua função como sacerdote. E hoje ele seria pastor. Então Zacarias ali, ele estava agora orando, e quando chega no versículo 8, a partir do versículo 8 a gente vai entender melhor este pano de fundo. Ora, aconteceu que, exercendo diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo, Zacarias turbou-se. Quer dizer, quando Zacarias estava ali exercendo o seu ministério, de repente o anjo aparece e ele fica com medo.
E a palavra diz assim: e apoderou-se dele o temor, versículo 13. Disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas. O que foi que o anjo disse para Zacarias aqui? Zacarias, não. Só as crianças. O que o anjo falou para Zacarias? Não temas. Não fica com medo. Não precisa ficar com medo. Porque naquela ocasião, naquela época, isso acontecia muito. Quando havia aparição, quando o anjo aparecia para uma pessoa, via de regra, a pessoa ficava com medo. A gente encontra isso em alguns momentos, algumas ocasiões na palavra de Deus, esse tipo de registro. Mas por que ele não deveria temer? Aí diz o texto, no versículo 13: porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Bom, vamos entender isso aqui. Lá estava Zacarias orando, o anjo aparece, ele ficou com medo porque o anjo havia aparecido. Aí o anjo diz o quê? Não temas, porque a tua oração foi ouvida, e a tua mulher, o que vai acontecer com ela? Ela vai dar à luz um filho, ela terá um filho. Como é o nome da mulher de Zacarias? Isabel. Como é o nome do esposo de Isabel? Muito bem, as crianças estão afinadas, viu? Vão aprender aí com a turma, viu, queridos? Lá então diz Isabel, tua mulher te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Veja só, será que Zacarias, só lembrando, a mulher de Zacarias, o casal já estava avançado em idade. Além disto, a Isabel, ela era estéril. E lá estava Zacarias orando. E o anjo aparece e fala que Isabel terá um filho. Mas será que Zacarias estava ali orando para que Isabel, para que eles tivessem um filho? Eu creio que não. Eu creio que Zacarias estava naquele momento como um líder espiritual, como servo de Deus, como homem de Deus. Ele estava ali orando, clamando, pedindo a Deus que aquela profecia, que aquela promessa feita há tantos anos do Salvador, que esta promessa então fosse cumprida, que ela viesse, quem sabe, a ser realmente, a acontecer. E aí sim, foi por isso, e foi exatamente isso que aconteceu. Aí o anjo vem e fala: olha, tudo vai começar agora, esta promessa será cumprida, tudo, o início do cumprimento desta promessa será por agora mesmo. A tua oração foi ouvida, e Isabel vai ter que ter um filho. Por quê? Para que a promessa fosse cumprida, para que o Senhor Jesus nascesse, seria necessário que um outro nascesse antes dele, naquele meio tempo, por ali um pouco antes, para então preparar ou anunciar o caminho ou a chegada do Salvador. E Deus escolheu exatamente Zacarias e Isabel, este casal, para que este casal tivesse então um filho, e este filho viesse assim como o precursor de Cristo, aquele que viria um pouco antes, para anunciar: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eis o Filho de Deus, eis o prometido. Foi isso que aconteceu. Mas como foi o nome do menino mesmo? O nome dele foi? Interessante que o próprio anjo falou o nome do menino. Olha, o nome dele terá que ser João. Queridos, eu gosto muito de pensar neste nome. Sabe por quê? Porque ainda que na nossa cultura, quando tem alguma pessoa na família que nunca quis estudar, nunca quis trabalhar, nunca quis nada com nada, normalmente a gente fala para essa pessoa que aquele é um João ninguém, não é verdade? É uma pessoa sem futuro, é um João ninguém, sem futuro. Nós temos aqui o nome João, a palavra João, e interessante que este João não foi um João ninguém, muito pelo contrário, porque João traz o significado tremendo, importantíssimo. João quer dizer o quê? Favor de Deus, a graça de Deus, esse favor, essa dispensação que estaria estaria iniciando logo com o nascimento de João, e então do Filho Jesus, o prometido, e assim a dispensação da graça estaria sendo iniciada logo. Então João quer dizer favor de Deus. E aí, queridos, eu fico pensando,
considerando o futuro das nossas crianças, será que as nossas crianças já estão sendo alcançadas pela graça de Deus? Será que os nossos meninos, as da igreja, eu sei que já estão sendo alcançadas pela graça de Deus, já têm sido alcançadas. Mas eu sempre digo que a maioria das crianças ainda não foram alcançadas pela palavra do Senhor. Estão fora das nossas igrejas. E estas crianças já foram alcançadas pela graça de Deus? Elas precisam ser alcançadas por esta graça. Que o Senhor então nos ajude a sairmos por aí, transmitindo este favor de Deus. Esta graça infinita, maravilhosa graça. Como é o nome do menino mesmo? Então vamos lá, a pergunta é: que virá depois deste menino? A primeira resposta qual é? João. Este menino será João, favor de Deus. Primeira resposta, tá bom? Aí vamos continuar o texto, diz então a palavra de Deus ainda, versículo 14. Em ti haverá prazer. Em ti haverá prazer e alegria. Que virá depois este menino? Este menino será alegria. Primeira resposta, João. A segunda, alegria. Ok? Então aquele menino, Senhor Jesus, que logo haveria de nascer também, João Batista estaria ali preparando para anunciar a verdadeira alegria que era a pessoa do Senhor Jesus. E esta é a alegria que as crianças, a maioria das crianças ainda não tem. A maioria das crianças ainda não tem o Senhor Jesus como seu Salvador pessoal, para então terem a verdadeira alegria, para então serem verdadeiramente felizes e alegres no Senhor Jesus. Que virá depois deste menino? A primeira resposta qual é? João. A segunda? A alegria. Que o Senhor nos ajude a sairmos por aí, levando esta verdadeira alegria, o Senhor Jesus, às crianças. Mas o texto ainda continua dizendo: e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Então aquele que o tem como Salvador já desfruta desta verdadeira alegria. Mas no versículo seguinte, versículo 14, tem uma terceira resposta. Vamos encontrá-la? Aliás, versículo 15. Pois ele será grande diante do Senhor. Ele será grande diante do Senhor. Aqui está a terceira resposta. Que virá depois deste menino? Ele será grande diante do Senhor. Vamos lá? Grande diante do Senhor. Como é o nome do menino mesmo? Que é a primeira resposta. A segunda, qual é a segunda resposta? Alegria. E a terceira resposta? Mas o que é ser grande diante do Senhor? O que é ser grande diante do Senhor? Olha, sabe o que significa isto? É quando a pessoa reconhece que o único Deus vivo e verdadeiro, o Todo-Poderoso, é o nosso Deus, o Criador de todas as coisas, aquele que criou a você e a mim, aquele que nos ama, aquele que tem algo muito especial, um propósito especial para todos nós. Então, quando a pessoa entende, reconhece e se submete a Deus, aí Deus passa a usar esta pessoa de uma forma grandiosa. Aí esta pessoa é uma pessoa grandemente usada pelo Senhor. Eu sei que do ponto de vista da sociedade, do mundo, melhor dizendo, os grandes homens são os poderosos que mandam e desmandam. Mas do ponto de vista bíblico da palavra de Deus, é diferente. É aquele que, humilha-se aos pés do Senhor e permite que Ele o use grandemente. E eu sempre lembro de uma criança, e eu acho que eu já até compartilhei com vocês o caso dessa menina. Estávamos ministrando um curso lá em Salinas, norte de Minas, primeira igreja presbiteriana. E lá no curso tinha uma garota, uma menina, uma criança fazendo o curso. E via de regra, neste curso participam os participantes a partir de 15 anos de idade. E ela muito ávida, com muita vontade e sede da palavra, de aprender, ela pediu permissão e foi aceita, recebida, e lá estava fazendo o curso. E no banco da frente, e então eu vi que aquela menina, aproveitava tudo.
Aí no intervalo ela foi lá comprar material, história bíblica, as histórias bíblicas, um kit com histórias bíblicas. Eram 6 lições. E eu tentei induzi-la a não comprar aquele kit de histórias, mas alguma coisa mais apropriada para as crianças, porque ela era uma criança. E ela, não, eu vou precisar desse material aqui, então o meu dinheiro só vai dar para comprar esse material. E não quis comprar, tinha lá algumas coisinhas apropriadas. Ela comprou e eu disse, olha, quando você chegar à sua casa, se os seus pais não gostarem da sua compra, você poderá voltar, eu vou te devolver o dinheiro, você vai me devolver o material. Combinado? Não, combinado não. Eu vou precisar desse material. Ok, fui um péssimo vendedor naquele dia. Ela foi embora e eu corri atrás do pastor. Pastor, aconteceu assim, 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 e aí disse, meu irmão, você não sabe, essa menina aqui é uma bênção. Como assim, pastor? Então conta a bênção, né? Essa menina aqui enche os olhos de todo mundo. Ela tem uma classe com crianças. É, pastor? Tem uma classe com crianças. Na igreja não, na casa dela. Na casa dela, é. Aí o pastor continuou dizendo, ela tem 30 crianças na classe dela. Pastor, não empolgou não, né, pastor? Não, são 30 crianças. Semanalmente ela está com as crianças lá, ela é a professora desta classe. Por isso que ela comprou esse kit de histórias bíblicas. Ela vai precisar sim. E lá estava contando as histórias bíblicas para aquelas crianças. E ele disse mais, olha, tem outro detalhe. Uma vez por mês, ela sai com toda a classe pelas ruas de Salinas, convidando as pessoas para vir à igreja. Pastor, mas que ovelha você tem aqui, hein? Que ovelha, ovelha gorda. Que bênção, né? Aí ele disse, aí eu perguntei, pastor, só curiosidade, qual é a idade dessa menina? 10 anos de idade. Que maravilha. Então, aí eu entendi o porquê da bênção. Aí eu entendi o porquê que ele havia dito que ela era uma bênção. Ele detalhou. Deus estava usando grandemente aquela menina. Queridos, é isto que Deus pode fazer, é isto que Deus quer fazer, usando inclusive os nossos próprios filhos, ainda quando crianças. Para Deus, isso não é problema. Se Ele pode usar um adulto, imagine uma criança, né? Entenderam? Se Ele pode usar um adulto, imagine uma criança. Para Deus não tem problema. Ele usa sim. E que Ele assim nos dê sabedoria para investirmos alto em nossas crianças, assim como aqueles pais lá em Salinas investiram alto naquela menina. Eles investiram alto naquela criança, dando todo o apoio, orando com ela, comprando material, capacitando aquela menina. Que virá depois este menino? Este menino será grande diante do Senhor. Este menino será grandemente usado por Deus. Vamos recapitular aqui as crianças, vamos lá? A pergunta é, que virá ser, pois, este menino? A primeira resposta? João. Agora só esse lado aqui, ó. Todas as crianças aqui. A segunda resposta? Este lado aqui. Terceira, né? Terceira resposta? Grande diante do Senhor. Continuando aqui o texto, encontremos a quarta resposta. Aí vocês já fiquem atentos, porque vai sobrar para vocês. Já dei a cola, né? Que virá ser, pois, este menino? Versículo 15. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Será cheio do Espírito Santo. Que virá a ser, pois, este menino? Cheio do Espírito Santo. É a palavra de Deus, dizendo que aquele menino seria cheio do Espírito Santo. Eu não sei se tem algum irmão aqui que tem assim, algum receio sobre essa questão. Ser cheio do Espírito Santo. Opa! Mas é bíblico. Enchei-vos do Espírito Santo. É ordem bíblica. E para todo filho de Deus. Não é opcional. É mandamento. Se mentir é pecado.
Se embriagar é pecado, não estar cheio do Espírito Santo também é pecado. Este menino foi cheio do Espírito Santo. As nossas crianças também precisam ser cheias do Espírito Santo. Mas o que isto quer dizer? Aliás, é necessário que lembremos que existe aquele pré-requisito para que esta criança, ou para que as crianças de hoje, também sejam cheias do Espírito Santo. E o pré-requisito qual é? Em primeiro lugar, ter o Senhor Jesus como seu Salvador. Aí sim, de uma vez recebido o Senhor Jesus como Salvador, de uma vez tendo o Senhor Jesus como seu Salvador, aí sim essa pessoa tem o Espírito Santo, aí sim essa pessoa pode ser cheia do Espírito Santo, quer dizer, ser cheia de Deus. Aquela pessoa que anda por aí, a vida normal, mas com um exemplo de vida diferenciado, refletindo a pessoa de Deus, no falar, no agir, no brincar. Uma pessoa de Deus, cheia de Deus, fala palavras que edificam. Isso é ser cheia do Espírito Santo, ser cheia de Deus, estar na dependência de Deus, vivendo para Deus e vivendo segundo a sua vontade. E que as nossas crianças sejam controladas pelo Espírito Santo também. Que todos nós sejamos cheios do Espírito Santo. Eu sempre digo que eu nunca vi um pai me pedindo para orar pelo filho, por favor, pastor, ore pelo meu filho para que ele seja cheio do Espírito Santo. Eu nunca tive esse pedido, nunca recebi esse pedido. Ontem mesmo, mais uma mãe, estava com um filho com muitos problemas, veio pedir em favor do filho, para orarmos em favor daquele filho, que ele já é um rapaz. Vários problemas lá e tudo. Então, mas ninguém nunca veio aqui, pastor, por favor, ora para que o meu filho seja cheio do Espírito Santo, para que ele seja um menino de Deus, controlado por Deus, cheio de Deus, da palavra. E que nós adultos também sejamos cheios do Espírito Santo. Que virá depois deste menino? Primeira resposta, João. Segunda, terceira resposta. A quarta resposta, cheio do Espírito Santo. São várias respostas aqui no texto, porém não dá para trabalharmos todas essas respostas, por isso iremos lá para o versículo 76 e encontraremos por hoje a última resposta. Versículo 76, nós vamos encontrar uma resposta tremenda, mesmo porque essa resposta foi dada pelo próprio Pai, pelo pastor Zacarias, pelo sacerdote Zacarias. Ele mesmo deu essa resposta. Que virá ser, pois, este menino? Versículo 76. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Que virá ser, pois, este menino? Este menino será tão somente profeta do Altíssimo. Que resposta tremenda. Que resposta este pai deu para esta pergunta. Querido, será que nós também temos pensado seriamente em nossos filhos? Eu sei que nós temos muito carinho pelos filhos, temos amor, fazemos de tudo por eles, claro, amamos os filhos. Mas será que nós temos lembrado deste exemplo aqui? Tu, menino, serás chamado tão somente profeta do Altíssimo. Tu, menino, vai servir tão somente ao único Deus vivo e verdadeiro. Tu serás aquele que haverá de sair por aí anunciando a mensagem do alto, a mensagem do Altíssimo. Eu sei que muitas vezes os pais oram, nós oramos, Deus abençoa os nossos filhos, até dedicamos os filhos para o Senhor, até fazemos algumas declarações, mas isto não basta. O que está por trás de uma resposta dessa? Quais as implicações? Para que os nossos filhos sejam profetas, tão somente do Altíssimo, queridos, é necessário que nós, pais, coloquemos em prática o texto lido aqui logo na abertura. Provérbios 22:6, que diz o quê? Ensina a criança no
caminho em que deve andar. Os pais andando no caminho juntamente com os filhos. E assim os nossos filhos serão tão somente profetas do Altíssimo. Temos que andar com eles no caminho. Temos que diariamente, olha o culto doméstico, separarmos aquele tempo para estarmos lendo, meditando, refletindo da palavra de Deus. Temos que orar em favor dos nossos filhos, mas temos que orar também com os nossos filhos. Aí estaremos marcando profundamente a vida dos filhos. E eles então seguirão o nosso exemplo. E então, se estivermos servindo tão somente o Altíssimo, os nossos filhos com certeza, e a graça de Deus, também estarão servindo tão somente o Deus Altíssimo, o nosso Deus Altíssimo. É tão bom olhar assim e vermos que isso tem acontecido aqui na Sexta Igreja. Algumas gerações estão aqui na igreja. Graças a Deus por isto. É a palavra de Deus se cumprindo. É a palavra de Deus se cumprindo. Que virá a ser, pois, este menino? Tu, menino, serás tão somente profeta do Altíssimo. Esta é a quinta resposta. Vamos recapitular para pararmos por aqui? Primeira resposta qual é? João. A segunda resposta qual é? Alegria. A terceira? Grande diante do Senhor. A quinta? Cheio do Espírito Santo. Valeu, Mateus. E a quarta? Todos? Sim, eu inverti. Mas a quarta? Cheio do Espírito Santo. Já falaram? Já? Ok. Mas eu tinha perguntado a quinta, né? Que era para ser profeta do Altíssimo. Tudo bem. Mas foi na proposta mesmo. Foi a quinta para não... Então, a primeira, João. A segunda... Alegria. A terceira? A quarta? E a quinta? Veja só o final do versículo 66. Que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava... queridos, que o Senhor nos ajude, que Ele use de graça e misericórdia para conosco, de tal maneira que percebamos a mão do Senhor com os nossos filhos, sobre os nossos filhos, enfim, Deus cuidando dos nossos filhos, nos dando sabedoria, sensibilidade, discernimento do alto, aquela preocupação santa quanto ao futuro das nossas crianças. Mesmo porque, versículo 5 e o versículo 6, conclui dizendo o porquê desses pais, Zacarias e Isabel, terem tido a bênção de um filho à semelhança ou igual a João Batista. Olha só o exemplo deste casal. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos. Aqui está o segredo. Vida irrepreensível. Que o Senhor nos ajude a vivermos de tal maneira que a gente não abra brecha para ninguém vir chamar a nossa atenção. Olha só o exemplo que você está dando para os filhos. Olha só o estilo de vida que você está vivendo. O futuro de Minas Gerais está nas mãos das crianças. O futuro do Brasil está nas mãos das crianças. O futuro do mundo está nas mãos das crianças. Agora, o futuro das crianças está em nossas mãos. O futuro das crianças está em nossas mãos. Qual é a mensagem? Que tipo de mensagem estamos preparando
para ser enviada para o futuro. Estas crianças de hoje, elas são esta mensagem, mensagens vivas, sendo preparadas para o futuro. Estamos preparando mensagens de amor ou de ódio, mentira ou verdade. Pessoas que venham muito cedo amar a Deus e viver uma vida segundo a palavra do Senhor. E assim o futuro destas crianças será um futuro abençoado, abençoadíssimo, porque este futuro estará nas mãos do Eterno. Amém?